Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor para todos os irmãos que estão nos acompanhando, nos ouvindo nessa manhã, onde vamos dar início a mais uma EBD, Escola Bíblica, e vamos falar nessa manhã um pouco sobre esperança em tempos de crise. Como ter esperança em tempos de crise. Amados irmãos, mas antes eu gostaria de fazer menção aqui a um dia muito especial, que é hoje o dia comemorado em homenagem às mamães do Brasil. Quero desejar aqui a todas as mães um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil, especialmente a minha guerreira, a minha heroína, a minha mãe, Dona Litinha, Dona Joselita, que Deus continue abençoando a sua vida. A minha esposa Tami, que é a mamãe do ano e do mês de maio, e estamos muito felizes por esse mês de maio ser o mês, por nós cristãos, comemorado como o mês da família, e aprove a Deus nos agraciar nesse mês de maio com a bênção da chegada da Amanda em nosso lar. Estamos muito felizes e não poderia ser diferente em aqui falar de esperança, mesmo diante de toda essa crise que nós estamos atravessando, mas mesmo assim podemos ter uma viva esperança. Então eu quero parabenizar todas as mães aqui da Igreja Batista Tiruçu, todas as mães da cidade de Tiruçu e todas as mães do Brasil. Que Deus continue abençoando todas vocês que são guerreiras, que são heroínas, que têm um coração de um amor tão grande que é semelhante ao amor de Deus. E antes de começar o nosso estudo sobre esperança, eu gostaria de orar também, fazer uma breve oração pela sua vida, que você que está em casa nesse momento, ou você que está assistindo essa palavra nessa manhã, eu gostaria de começar com uma oração pela sua vida, por todas as famílias, como estamos comemorando agora em maio o mês da família, pelos batistas brasileiros. Nós então vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor nesse instante. Amado Deus, soberano Pai, estamos nessa manhã, ó Deus, mais uma vez aqui em Tua santa e gloriosa presença. Queremos tributar ao Senhor, render ao Senhor toda a nossa gratidão por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, por esse dia especial que é comemorado o Dia das Mães no Brasil. Pai, eu peço que o Senhor possa visitar, ó Deus, visitar nesse momento cada mãe, cada lar desse Brasil, cada lar desta pessoa, Pai, que está nos assistindo agora. Que a Tua graça, Senhor, que a Tua providência, que a Tua cura, que a Tua esperança, que a Tua alegria, que a Tua salvação possa, Senhor, alcançar o coração, a vida de cada pessoa que nos ouve nessa manhã. Alcance, ó Deus, cada lar de nosso país com paz, com esperança, com amor e com a confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que mesmo no meio dessa pandemia, mesmo no meio dessa crise de saúde, dessa crise sanitária que estamos passando, nós sabemos que o Senhor está no controle. E que nas Tuas mãos, Senhor Jesus, que é o médico dos médicos da nossa vida, que em Tuas mãos está o poder da cura, que em Tuas mãos está a nossa verdadeira e viva esperança. Porque o Senhor está vivo, está olhando por nós, intercedendo por nós, e nós sabemos que do Senhor virá o nosso socorro.
que do Senhor virá a providência, que do Senhor virá o livramento para nosso país. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a cada lado do Brasil, que abençoe a cada mãe do Brasil, que o Senhor venha derramar o teu amor, a tua proteção, o teu livramento, e aqueles que estão, Senhor, no leito de hospital agora, seja de qualquer família, Senhor, que o Senhor possa visitar os enfermos, ó Deus. Nós pedimos em nome de teu Filho Jesus Cristo, em nome de teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, nós pedimos que o Senhor possa visitar cada enfermo deste país, cada doente, que tuas mãos, Senhor Jesus, que a mão que tem a cura, porque tu és o médico dos médicos, que o Senhor possa visitar, trazendo a cura, trazendo alívio, trazendo consolo para essa alma que está aflita, ou que está angustiada, por atravessar esse momento difícil, meu Deus, que o Senhor possa trazer alívio, descanso e consolo para essa alma, sobretudo que o Senhor possa trazer esperança e fé viva no coração de cada pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Nós oramos porque confiamos no Senhor, confiamos na tua cura e na tua providência, ó Deus. Colocamos também todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, que o Senhor possa usá-los e também protegê-los, ó Pai, protegê-los desse vírus, protegê-los de qualquer enfermidade, que o Senhor possa abençoar os profissionais de saúde que estão, meu Deus, arriscando a sua vida, mas por amor e por cumprir a sua missão, que o Senhor possa livrá-los, dar a eles força e guardá-los nessa linha de frente. Assim oramos, pedindo o teu livramento sobre nossa cidade, sobre nosso país, em nome de Jesus Cristo, em nome de teu Filho, é que nós oramos, ó Deus. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar lendo, como nós já anunciamos aqui, que vamos falar sobre esperança em tempos de crise. Eu queria me dirigir a você nessa manhã, meu irmão, meu amigo, minha irmã, que nos ouve, me dirigir a você com uma palavra de esperança para o seu coração. A palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, ela traz a verdadeira esperança que nós precisamos. Vamos ler, então, no livro de 1 Reis, capítulo 18, os versos 1 e 2, primeiro livro de Reis, capítulo 18, os versos 1 e 2. E a pergunta que fazemos é: então, diante de tamanha crise, como podemos ainda ter esperança? Será que ainda temos esperança no meio dessa grande crise que atravessamos? E então, vamos ver alguns exemplos da Bíblia, onde o povo de Deus, o povo de Israel, passou por vários momentos de crise também, semelhante ao que nós passamos, em outro contexto, porém, podemos trazer lições, meus irmãos, nessa manhã, lições que podemos aplicar à nossa vida, aplicar à nossa família nesse momento. E eu então, vamos ler aí esse texto de 1 Reis, capítulo 18, versos 1 e 2, que diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então, meus irmãos, vejamos que o povo de Israel, na sua grande maioria, nesse período do profeta Elias, o povo de Israel, o povo de Deus, a nação de Israel, atravessou uma grande crise, uma crise profunda de seca e de fome.
proveniente de falta de chuva. E por que aconteceu essa crise, meus amados? Nós vamos ver na Bíblia, nós vamos verificar na Bíblia, que o povo de Israel, depois de ser advertido por várias e várias vezes, advertido por Deus, que não se deixassem levar pela desobediência, pelo pecado da idolatria, que não adorasse a outros deuses, como prescrito nos 10 mandamentos que o Senhor prevê lá e prescreve lá para o seu povo: não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de coisa que há no céu, na terra ou debaixo da terra, não farás para ti imagem de escultura, nem adorarás a ídolos. Deus já havia advertido o seu povo. Se nós fôssemos comparar os 10 mandamentos com a Constituição, numa linguagem jurídica, seria como as cláusulas pétreas da Constituição, seriam os mandamentos fundamentais e que até hoje estão valendo para o povo de Deus. Nós devemos observar os 10 mandamentos e cumprir a essência deles, que foi resumida por Jesus. Quais são os maiores mandamentos, Senhor? E ele respondeu, resumindo os 10 mandamentos em apenas 2, porque os primeiros mandamentos referem-se à nossa relação com Deus. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Está falando da nossa relação com Deus, que são os primeiros mandamentos. E depois Jesus resume os demais mandamentos, que refere-se à nossa relação interpessoal entre as pessoas, nosso relacionamento humano entre nós humanos, como devemos nos portar. E os 10 mandamentos de Jesus resume dizendo: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a essência dos 10 mandamentos que estão valendo até hoje, e devemos cumprir, observar, obedecer, seguir esse ensinamento de Deus. E por que veio a crise no tempo de Elias? Crise de fome, de seca, de falta de chuva. Por causa justamente da desobediência do povo. O povo se desviou. A grande maioria do povo de Israel, a grande maioria, se corrompeu e se deixou levar pela influência do rei Acabe, junto com sua esposa Jezabel, a terrível Jezabel, esposa de Acabe, que trouxe toda essa influência de idolatria para que se cultuasse um ídolo pagão chamado Baal. E então o povo de Israel pecou, cometendo idolatria, levantando altares para os ídolos, para Baal, que era conhecido como Deus da fertilidade e das chuvas. Mas como também o nome de Elias, o significado do nome de Elias, e é interessante a gente observar o significado do nome de Elias, que diz: o Senhor é Deus. O significado do nome do profeta Elias é: o Senhor é Deus. E assim foi resumido, meus irmãos, o ministério do profeta Elias, porque no seu ministério ele foi desafiado, e Deus então usou a vida do profeta Elias para provar que só existe um único Deus, que é o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o povo desobedeceu, o povo passou a praticar a idolatria, e então, como consequência, houve uma grande crise de seca e de fome em Israel, que duraram 3 anos e meio. Vamos observar aí
voltar aí no capítulo 17, 1 Reis, versículo 1. 1 Reis, capítulo 17, verso 1, você vai ver que por consequência da desobediência do povo de Israel, do povo de Deus, sempre vem as consequências. Diz assim a palavra: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então foi predito, anunciado pelo profeta Elias, que como consequência da desobediência do povo de Israel, haveria uma grande crise sobre toda o país, sobre toda a nação de Israel, e como de fato aconteceu. Como de fato aconteceu, meus irmãos. 3 anos e meio de fome e de seca. E então, nós aprendemos que toda vez que o povo de Deus desobedece ao aviso, à palavra, ao mandamento de Deus, o povo sofre terríveis consequências. E não é diferente no tempo que estamos vivendo hoje, meus irmãos. O pecado, a iniquidade se proliferou. O pecado, a iniquidade se multiplicou no mundo. A própria palavra diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, se esfriou. O ser humano não tem amado tanto quanto antes, praticado violência, todo tipo de pecado, de corrupção, de depravação contra o sagrado, contra Deus, e por isso tem vivido consequências terríveis. A ganância do poder, levado governos também a praticar diversos atos que são questionados e questionáveis. E hoje estamos vivendo essa grave crise no mundo, essa pandemia. E na Bíblia toda, amados, a gente vai ver na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, vamos ver alguns exemplos na Bíblia Sagrada, porque ela narra também os momentos dramáticos que o povo de Deus viveu ao longo da história. E por isso, a palavra de Deus, ela é infalível, porque ela também narra todos os momentos da história do povo de Deus ao longo dos anos. Ela não oculta nada. E então temos no início aqui como um exemplo de crise que teve duração de variados períodos, não é? As crises duram variados períodos, mas eu tenho uma boa notícia para você que nos assiste, para você que está atento. Eu tenho uma boa notícia para você: todas as crises que aconteceram durante a história, todas elas passaram. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que há tempo para tudo, e a Bíblia diz que tudo vai passar. Os céus e a terra passarão, disse Jesus. Somente a minha palavra, disse o Senhor Jesus, não passarão. Louvado seja Deus, meus irmãos. Confia no Senhor, porque também essa pandemia, essa crise, esse vírus que estamos enfrentando agora, esse duro combate, ele vai passar, e nós vamos passar para o outro lado.
e vamos ter um tempo de alegria, de esperança, onde vamos poder nos abraçar novamente, estar todos reunidos, louvando e exaltando o nosso Deus eterno, que é o único digno de toda a nossa adoração. Vejamos então o exemplo de Noé. Noé e sua família construiu a arca. Noé construiu a arca, orientado por Deus. E então, poucos dias antes do dilúvio, pronunciado, pregado ostensivamente durante muitos e muitos anos, mais de 100 anos, Noé pregando, e as pessoas não dando a devida atenção. E aí Noé pega a sua família, 8 pessoas, orientada por Deus, e entra na arca, alguns dias antes, e vem o dilúvio sobre a terra, uma grande crise, uma das maiores crises. O Senhor pediu para aquela geração toda, por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus, a consequência veio, meus irmãos. A violência estava tão grande que Deus mandou destruir aquela geração e preservou a família de Noé, Noé e sua família, porque encontrou em Noé um coração de um homem temente a Deus, de um homem reto, de um homem justo, fiel a Deus. E então Noé foi preservado com a sua família. 8 pessoas foram salvas, mas ele passou dias turbulentos, dias turvos, escuros, noites escuras, 40 dias e 40 noites de dilúvio sobre a terra. Segundo os estudiosos, Noé e sua família passaram 378 dias dentro da arca, até passar todo aquele período do dilúvio. Veio mais 150 dias com a água sobre a terra, até a água se baixar e eles ancorarem no Monte Ararat, não é? E saíram depois de 378 dias. Então a crise que Noé enfrentou durou 378 dias, pastor. A crise que Elias enfrentou durou 3 anos e meio, que o povo de Israel enfrentou de seca e fome. 3 anos e meio. Temos mais exemplos, como a crise de escravidão que o povo hebreu, o povo de Israel, mais uma vez, passou no Egito, aproximadamente 430 anos, escravo no Egito. Mais de 400 anos durou a crise de escravidão do povo de Israel no Egito, e que continuou a crise, pastor, continuou a crise, meu irmão, por mais 40 anos, durante a travessia no deserto. O povo, depois de ser liberto, depois de Deus trazer a provisão do céu, trazer o libertador, usando a vida de Moisés e usando do seu poder supremo, Deus então tira com mão forte o seu povo do Egito, liberta o seu povo, e o seu povo passa a atravessar o deserto. Mas houve outra crise, mais 40 anos de dias difíceis, atravessando um deserto árido. Mas em todo o tempo o povo experimentou a provisão e o cuidado de nosso eterno Deus. O povo de Deus, o povo de Israel, experimentou, viveu todos os seus dias, experimentou da provisão de Deus, a provisão da nuvem durante o dia, porque o sol era escaldante, mais de 50 graus no deserto, e Deus providenciou a nuvem. À noite a coluna de fogo para aquecer,
porque era muito fria, e são muito frias as noites no deserto. E também para iluminar e livrar o povo das feras do deserto. Deus providenciou o alimento, mandando maná, abrindo o mar. A boa notícia, a esperança que pulsa em nossos corações, para todos vocês que nos ouvem, para todas as famílias, a esperança que pulsa e que temos que manter viva em nossos corações é que Deus trará a providência, Deus trará o livramento que nosso país, que nossas famílias precisam. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel, que livrou por várias e várias vezes, livrou o seu povo de crises profundas e trouxe um novo começo, trouxe um novo tempo de alegria e de esperança. Esse é o mesmo Deus que nós servimos hoje, meus amados e minhas amadas. É o mesmo Deus que você serve, é o Deus que tem poder, é o Deus Todo-Poderoso, e nada é maior do que o poder de nosso Deus. Ele está no controle de todo o universo, de todo o planeta, e nós ainda veremos o seu livramento, a sua providência e a sua graça, a sua cura para o seu povo. Eu creio e tenho essa viva esperança em meu coração, e que essa viva esperança, que é Jesus Cristo, possa também estar alegrando o seu coração nessa manhã. Houve outros exemplos também de crises que o povo de Deus passou, muitas outras. Quando Jesus por aqui estava, houve tempestades, mas diante das tempestades, quando os seus discípulos pensavam que o seu barco iria afundar, que eles iam morrer, o medo tomava conta dos seus corações, naquelas madrugadas, naquelas travessias, ali no mar da Galileia, enfim. E Jesus, sempre, na hora que não tinha mais recursos humanos, Jesus sempre chegava e acalmava a tempestade. Jesus sempre chegava, se levantava e dizia: calma-te, mar, aquieta-te, vento. Nós temos um Deus, meus irmãos, todo-poderoso, que manda em todo o universo. A natureza é submissa e lhe obedece, a ponto dos discípulos dizerem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em outra tempestade, os discípulos terminam dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero te encorajar nessa manhã, que você possa colocar no seu coração a sua fé em Jesus Cristo. A sua fé em Jesus Cristo, ela vai te dar confiança e esperança de que aquilo que você deseja, aquilo que você acredita, vai se concretizar. Se você crê de todo o seu coração em Jesus Cristo, que é a nossa viva esperança, Ele vai vir, e eu creio que no tempo determinado por Deus, Jesus vai trazer o livramento e a cura para toda a nossa nação, e vai trazer o livramento de Deus, trazendo o remédio para a cura desse mal que estamos enfrentando, desse vírus maligno que estamos enfrentando. Eu tenho certeza que no tempo certo, no tempo determinado por Deus, vai chegar o livramento, vai chegar a cura, porque nós servimos ao médico dos médicos, a Jesus Cristo, que está vivo, que venceu o maior dos nossos inimigos, venceu a morte, e Ele está vivo, e Ele está providenciando, e trará para nós, para o Brasil, para o mundo, esse livramento. Por mais que alguns
nesse momento terrível, onde perdas acontecem, onde famílias perdem entes queridos, e é doloroso perder um ente querido no meio da batalha. Mas nós temos essa esperança, e por mais que alguns anunciam como se fosse o final, o apocalipse, nós sabemos que ainda não é o fim. São o princípio das dores que estamos vivendo. E por outro lado, a gente também não se engana, porque nós sabemos que por trás de tudo isso que acontece, nós que conhecemos a palavra de Cristo, nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que existe também ensaios malignos para preparar, é só um ensaio para prepararmos para o governo único no mundo, que está prescrito na palavra de Deus. Então, meus irmãos, não sejamos também tão ingênuos para achar que isso é uma coisa normal. Não é normal. Há ação maligna por trás de todo esse vírus terrível que tem trazido dor, trazido perdas, trazido tristezas, trazido essa calamidade para a saúde e para as famílias de muita gente. Então, meus irmãos, diante dessa crise sanitária, dessa pandemia mundial que estamos vivendo, enfrentando, nós estamos, talvez aqui muitos estão fazendo a mesma pergunta que Jó capítulo 17, verso 15 e 16. Talvez como Jó, que enfrentou uma crise profunda de saúde. E a gente poderia aqui ficar a manhã inteira citando exemplos da Bíblia de homens, de mulheres, de povos, nações que enfrentaram profundas crises. Poderíamos ficar aqui o dia todo falando, mas vamos ver a pergunta que Jó fez. Talvez muitos de nós, durante essa pandemia, estamos nos perguntando como Jó: onde, pois, estaria agora a minha esperança? Olha a pergunta de Jó. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem poderá ver? As barras das sepulturas descerão quando juntamente no pó teremos descanso. Jó, diante da sua crise, maior crise, onde perdeu tudo, família, filhos, recursos materiais, o que não é o mais importante, mas também perdeu a sua saúde física, foi acometido de lepra, ficou isolado, achando que ia morrer, que não tinha mais esperança para ele. Ele se pergunta: onde está a minha esperança? Nós talvez estejamos nos perguntando como Jó: será que ainda existe esperança para mim? Talvez é a pergunta que muitos estamos nos fazendo em casa, no distanciamento social, preocupados, porque o vírus se avizinha, à nossa cidade, e muitos estão se questionando: será que ainda existe esperança para mim? Mas o apóstolo Paulo também faz outra pergunta. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, a outra pergunta muito pertinente do apóstolo Paulo, que ele se faz e que é pertinente a todos nós que estamos com essa pergunta, com essa indagação, com essa dúvida, com esse temor. E Paulo diz: se esperarmos em Cristo, se a nossa esperança toda se resumisse apenas nesta vida, ele diz: somos os mais miseráveis de todos os homens. O que é que Paulo quer dizer? Que a nossa
esperança não se resume apenas a este mundo passageiro, apenas a este curto período de tempo que é a nossa vida aqui na terra. A Bíblia compara a nossa vida aqui na terra como uma fumaça, algo muito passageiro que sobe e aparece e logo desaparece a fumaça. Então, meus irmãos, a nossa esperança não está resumida apenas nesse mundo, nesse planeta. Há uma esperança eterna, louvado seja Deus. Há uma esperança viva que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa viva esperança, e por isso podemos esperar nele, tanto nessa vida quanto na vida vindoura, na eternidade, ao lado do Senhor. Nós temos a viva esperança que é Jesus, que nos garante paz, vida eterna, tanto nessa vida quanto na vida vindoura. Por isso creia e entregue a sua vida completamente para Jesus, porque Ele é a nossa única e viva esperança, louvado seja Deus. Quero, portanto, deixar essa afirmação para você: Jesus é a nossa viva esperança. Temos em Deus, para quem está se perguntando se ainda existe esperança, temos em Deus o Deus dos recomeços, o Deus que é o maior especialista em solucionar crises. Temos em Deus, o nosso Deus, uma viva, segura e eterna esperança, pois Cristo venceu o maior dos nossos inimigos, a morte. Ele ressuscitou e está à direita do Pai, olhando para nós, intercedendo por nós. Jesus está olhando para você. Cabe agora a nós, a você, meu irmão, minha irmã, cabe a nós olharmos para Jesus, amém? Olharmos para a única esperança que temos, que é Jesus Cristo. Vamos olhar para Ele, buscá-lo todo dia, de todo o coração, com toda a intensidade do nosso coração. Vamos buscá-lo com fé, oração e confiança. Vamos agora ver alguns textos da Bíblia para a gente finalizar essa nossa reflexão, esse estudo. Vamos ver alguns textos da Bíblia que nos traz a segurança e a esperança que precisamos manter nesse tempo de crise. Vejamos o que aconteceu no desfecho da história que começamos a comentar aqui, a falar nessa semana, da história de Elias, capítulo de 1 Reis, capítulo 18, verso 41 ao verso 45. 1 Reis 18, 41 diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. 3 anos e meio foi a crise de seca, fome, falta de chuva. E o Deus, o ídolo Baal, que estava sendo adorado, esse ídolo pagão, esse Deus falso, foi desmoralizado, porque ele era conhecido como Deus da chuva, da fertilidade, o Baal, e ele foi desmoralizado pelo Deus verdadeiro de Israel, o Deus de Elias. Por isso que o nome de Elias é O Senhor é Deus, só existe um Deus. Porque durante os 3 anos e meio, Baal, o Deus que estava sendo idolatrado por muitos de Israel, não conseguiu reverter a palavra de Deus, a palavra do profeta Elias, que haveria seca e fome durante 3 anos e meio. Então o que aconteceu? Só depois de o profeta Elias voltar, depois de 3 anos e meio, e proferir a palavra que Deus tinha dado ao seu coração, que voltasse, porque depois de 3 anos e meio ia acabar a crise de chuva. E durante esse período, o ídolo Baal foi desmoralizado, porque não fez nada. Era conhecido como Deus da chuva e não mandou chuva. Então foi envergonhado, desmoralizado pelo verdadeiro Deus, porque só existe
um Deus. Olha só a palavra do profeta Elias para o rei daquela época. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui. Depois da 7ª vez, o menino que Elias pediu para olhar a nuvem, para olhar o céu, ele diz assim: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Louvado seja Deus. Verso 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Louvado seja Deus. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Então, amados, a crise passou. O que aprendemos nessa manhã, com os exemplos que nós aqui citamos, é que toda crise, ela tem começo, meio e fim. Toda crise que nós enfrentamos aqui na terra, ela passa, ela é passageira. Louvado seja Deus. E por isso temos essa viva esperança. O profeta Elias orou, veio, voltou depois de 3 anos e meio, e a chuva caiu de novo sobre a terra, e aquela crise de fome e de seca foi estancada, e o Deus de Israel glorificado como o único Deus que de fato domina e comanda a natureza, desmoralizando assim o ídolo que estava sendo erroneamente, equivocadamente, sendo por muitos ali adorado. Vejamos também alguns textos para nós concluirmos. Vamos ver aí o Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, verso 1. Temos na palavra de Deus a nossa esperança. Temos em Deus a nossa viva esperança. E o que é esperança, né? Esperança é justamente o sentimento de acreditar, de esperar que aquilo que desejamos aconteça. É fé, é confiança. Isso é o significado da palavra esperança. É o sentimento que você cultiva em seu coração, de que aquilo que você espera vai acontecer. É esperar com paciência no Senhor, com a sua fé viva, confiando, como diz o texto aí do Salmo 40. Esperei com paciência. Isso é esperança, meus irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Isso é esperança. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 42, verso 5. Salmo 42, verso 5. Tem mais um texto que diz assim: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, tenha esperança em Deus, aleluia. Pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Amém. Louvado seja Deus. Salmo 119, verso 147. Vejamos também. Ó que palavra maravilhosa, ó
que palavra de esperança, Salmo 119, verso 147, onde temos na palavra de Deus a nossa âncora, né? Antecipei o cair da noite e clamei, esperei na tua palavra. Amém? A palavra de Deus é nossa esperança. Louvado seja Deus. Provérbios 23, verso 18. Vejamos também, ó, que palavra que traz alívio, que traz ânimo para os nossos corações nesse momento que vivemos, que atravessamos, que talvez estamos no pico da pandemia no Brasil, mas nós temos uma viva esperança. Olha só o que diz Provérbios 23, 18: porque certamente acabará bem, não será malograda, não será tirada a tua esperança. Em outra versão diz que sempre haverá um futuro e sempre haverá esperança. Amém? A sua esperança não será tirada em nome de Jesus, porque a nossa esperança está em Deus. Salmo verso 30, verso 5, outro texto maravilhoso. Salmo 30, verso 5, que talvez estamos atravessando, meus irmãos, como uma longa noite de vários meses, enfrentando esse vírus, essa pandemia. Mas, como diz a palavra aí no Salmo 30, verso 5, por isso eu digo, continue com a sua esperança viva, mesmo que você esteja passando dificuldade, mas confia no Senhor Jesus Cristo, porque Ele está vivo, Ele é a nossa viva esperança. E olha o que diz a palavra de Deus para nós: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor, no favor de Deus está a vida. Aleluia. O choro, o sofrimento, podemos dizer assim, como Jó viveu, como o povo de Israel viveu, como nós passamos ao longo da vida, momentos difíceis, momentos de choro, momentos de se afastar, de abraçar, como diz a palavra. E é o momento que estamos vivendo agora. O choro pode durar, o sofrimento pode durar uma noite prolongada, de dias, de meses ou até de anos, mas a alegria de Deus vem pela manhã. Amém? A alegria. Existe uma vírgula em tudo que estamos vivendo. Existe um porém de Deus. Porém, mas a alegria de Deus, a provisão de Deus sempre vem pela manhã. Amém, meus irmãos? Confia no Senhor, confie nessa palavra de Deus. Romanos capítulo 12, verso 12, para a gente continuar reanimando, encorajando os nossos corações. Romanos 12, 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes no momento da tribulação e perseverai, igreja do Senhor Jesus, perseverai na oração. Em nome de Jesus, vamos continuar perseverando na oração, crendo que o nosso Deus Todo-Poderoso trará cura, trará a provisão da vacina, a provisão do remédio. Ela virá da provisão de Deus. Na mente dos cientistas, na mente dos médicos e na ciência, Deus vai trazer essa provisão. E já temos um sinal pequeno, chegando notícia de que vacinas já estão sendo testadas com bom êxito. Já estamos ouvindo sinais. Talvez para muitos o sinal é pequeno, como aquele jovem que viu uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem, e para ele talvez não enxergasse, não acreditasse que ali viria uma grande chuva sobre Israel. Mas esse pequeno sinal que talvez muitos não estão enxergando, nós já confiamos que é a provisão de Deus chegando para nosso país e para o mundo inteiro. Sinais de vacinas sendo testadas, de remédios tendo bom êxito na recuperação. Eu sou daqueles que procuram
sempre as boas notícias, as coisas que Deus está fazendo, usando a vida de homens e mulheres. Vamos continuar crendo. Então, meus irmãos, temos Romanos capítulo 15, verso 13. Romanos capítulo 15, verso 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo. Olha aí o que Paulo diz, quem é a nossa esperança? E do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Então, para finalizar, vejamos o último texto da nossa reflexão, do nosso estudo nessa manhã. 1 Pedro capítulo 1, verso 19 e 21. 1 Pedro capítulo 1, verso 19 a 21. Onde é que está firmada, onde é que está alicerçada a nossa esperança? Vejamos aí, como disse o apóstolo Pedro, ele diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. E por ele, ou seja, por Jesus Cristo, credes em Deus. Através de Jesus Cristo, nós cremos em Deus. Jesus Cristo, que é a nossa viva esperança, que está vivo em nossos corações e que confiamos nele para o livramento de nossa família e de nossa nação. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem firmadas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar dizendo para você, me dirigindo a você, meu irmão e minha irmã, dizendo a você essa palavra de esperança: jamais perca a fé e a esperança do seu coração. Continue confiando, esperando com paciência na provisão de Deus, porque ela chegará. O livramento de Deus chegará em nome de Jesus Cristo. E eu quero dizer a você, toda tempestade ela passa. Toda tempestade é passageira. E para cada dia, para cada noite turva, para cada noite fria, existe um dia de sol que chegará para todos nós. Para cada noite turva, escura, existirá sempre um dia de sol. E toda tempestade é passageira, toda crise é passageira. Confie no Senhor, permaneça com a sua esperança e a sua fé, viva em Jesus, porque toda essa crise ela vai passar e Deus trará, assim como depois do inverno sempre vem a primavera. Também nós cremos que logo estaremos celebrando a Deus pelo livramento, pelo seu livramento, pela sua cura, e entrando numa primavera, em um novo tempo, porque nós servimos ao Deus dos recomeços, o Deus da nossa viva esperança. Continue confiando no Deus dos recomeços, porque Ele tem um novo começo para o seu povo, para a sua nação, e para nós Ele tem um novo começo, um novo tempo de esperança, de vida e de alegria que chegará a primavera. Esse inverno vai passar. Creia no Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero orar assim por você, rapidamente, para a gente encerrar a nossa reflexão nessa manhã. Deus, obrigado pela Tua palavra, que mantém viva a nossa fé, a nossa esperança. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és a nossa esperança
não apenas para esta vida, como disse o apóstolo Paulo, mas também o Senhor é a nossa viva esperança para a eternidade, porque só o Senhor é o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. E o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho único, que morreu na cruz, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Essa é a nossa viva esperança, a esperança que perpassa não somente por essa vida, mas também é uma esperança que se prolonga para a eternidade com o Senhor. Por isso, nossa única esperança, nossa verdadeira esperança está em Ti, Senhor Jesus. Está em Ti, Senhor Jesus. E nós confiamos em Ti. Nós continuaremos acreditando na Tua provisão, no Teu livramento, na Tua cura, para nós, para a nossa família e para a nossa nação, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.